Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Inclusive assim, se vocês quiserem assim, mas sem muita pressão, tá? Sentar o dedo no like, se inscrever, comentar, mas sem muita pressão, né? Contando que faça em 5 segundos isso a partir de agora, mas sem muita pressão, tá? E começou a chover. Galera, eu espero do fundo do meu coração que dê pra ouvir, mas começou a chover agora neste exato momento. Eu não vou editar essa parte porque aqui é na tora, meu Deus, meu filho. Aqui é na raiz, tá ligado? Ó, na hora que a pessoa vai gravar, entendeu? Show, show, show. Pronto, aqui eu vim pra outro lugar pra você, né? O máximo que eu consegui fazer. Porque todo canto que você vá, não tem uma iluminação boa, não tem aqui um som, ó, tá vendo? Assim que eu mudo de lugar, para. Mas é isso, eu tenho que agradecer por estar tendo essa oportunidade de gravar aqui pra vocês, né? Mais esse vídeo maravilhoso. E nele eu vou contar um pouco sobre o que é que eu aprendi essa semana, o que é que eu aprendi até agora. O que é que eu fiz, galera? Antes de ir pra teoria, antes de assistir aquelas aulas longas, que, meu Deus do céu, e eu fui pra Ferreira. E quando eu assisti a aula do Ferreira, que era pra passar na minha escola, eu dormia a aula dele. Tu é doido, não tem condição não. Era 50 minutos falando que 1 mais 1 é 2. Tu é doido, tu é doido, tu é doido. Aí o que que eu fiz? Eu, antes de ir pra aula, feito tonta, eu fui lá e fiz questão. Questão. Aí eu vi que eu já tinha uma boa base em muita coisa. Então eu cancelei, assim, quase os 13 primeiros tópicos logo nessa semana, né? Aí eu fiquei uns diazinhos sem estudar, porque eu sou bandoleira, sou vagabunda, pode me chamar, porque eu sou mesmo, vai fazer o quê? Mas eu estou no processo de me responsabilizar por mim mesmo, porque eu me toquei esse dia que ninguém faz nada por nós, é nós mesmos que tem que correr atrás do solo, que tem que correr atrás dos nossos sonhos, então nós temos que se responsabilizar. E o tempo de descansar acabou, não tem mais essa, entendeu? Vamos lá, de matemática eu estudei conjuntos numéricos, operações com conjuntos numéricos, que é super simples, galera, é tipo, número natural só positivo, colocando o zero no meio, os inteiros bota o zero e o negativo, os racionais bota ali quebrado, porque no escala numérica não só existem números inteiros, existem números racionais. Por exemplo, 1 em 25 é um número racional, né? Nem que você não queira, mas é. Ele é obtido através da fração. Quando obtido através de uma fração é porque é um número racional. Inclusive tem os racionais periódicos, os racionais não periódicos, tá? Mas que são obtidos através de uma fração, tá? Não, na realidade, esses racionais, que a gente chama, mas não é, né? Esses racionais não periódicos é justamente o que chamamos de irracionais. Por exemplo, o pi, raiz de 2, raiz de 3, são números irracionais, porque eles são dízimas periódicas, dízimas não periódicas e infinitas, tá bom? E para ser racional, precisa ser obtida através de uma fração. Essa fração que a gente chama é fração geratriz, tá bom? Por exemplo, o número 1/3. 1/3 é 0,3333333. É 0,3 e um tracinho em cima, porque esse tracinho diz que o 3 se repete várias vezes. Mas que é uma dízima que tem um certo período, uma certa regularidade e é finita, né? Uma hora acaba ou não acaba, não sei. Mas ela pode ser finita ou infinita, contanto que obedeça a um período. Por exemplo, 0,216, 216, 216, 216 e assim por diante. Pronto, galera, eu preparei aqui um exemplo para vocês, alguns exemplos que eu posso explicar, né, mais detalhadamente. Por exemplo, aqui, ó. Esse número aqui, 0,216, 216 e assim por diante, a gente pode escrever como 0,216 e um tracinho em cima, tá certo? Aí depois, como é que eu posso transformar isso aqui? Eu coloco no denominador tudo que repete. Então, por exemplo, o número 216, ele repete. Quantos algarismos ele tem? Ele tem 3 algarismos. Então, para cada algarismo, eu coloco 9, porque se repete, tá certo? Aí depois
eu tenho este número aqui, tá? Aí depois, o que é que eu faço, Aninha? Era para tirar o que não repete, mas como eu não tenho o que não repete, eu deixo assim mesmo. Agora aqui, Aninha, ó, por exemplo, esse aqui, ó, 0,43333. Fica como, Aninha? Fica 0,43 e um tracinho em cima, porque eu tô dizendo que esse 3, ele se repete. Aí, o que que eu faço agora, Aninha? Eu pego o número 43, o número todo, no numerador, tiro o que não repete. O que é que não repete nele, Aninha? O 4. O 4 não repete. E embaixo eu coloco o 9, porque é para o algarismo que repete, que no caso é só um algarismo, que é o 3. A Aninha tem vários aqui, mas só corresponde a um, porque é um período. E esse 0 é para o que não repete, que no caso é o 4, tá bom? Aí eu realizo a subtração. 43, isso aqui é um 4 e não um 9. 43 menos 4 dá 39,90, sobre 90. E a gente pode simplificar com o divisor comum entre eles, que no caso vai ser o 3. Aí fica 13 por 30, tá bom? Aí eu separei outro exemplo aqui para vocês, que eu sou muito gente boa, galera, ó. Esse número aqui, primeiro pausa, tá certo? Tu pausa primeiro. Ó, não foca essa bosta. Mas tu pausa aí, tá? Aí tu tenta. Aí aqui já tem a resposta, ó. Como é que eu posso reescrever esse número? Eu posso reescrever esse número como 0,4... como 0,456, 3 e um tracinho em cima, porque eu tô sinalizando que o 3 se repete, bom? Aí embaixo, o que é que eu vou colocar no denominador? Tudo que tem depois da vírgula. No caso, o que eu vou trabalhar? O que tem depois da vírgula. Eu coloco o 9, porque é em relação ao algarismo que se repete, que no caso é o 3, tá bom? E o que não repete, que no caso é o 4, 5 mil, eu coloco um 0. Então, como são 3 algarismos que não se repetem, eu coloco 0 para cada um, tá bom? Aí fica esses 3 zerozinhos e esse 9. Pronto. Aí a gente realiza a subtração, no caso dá 4.107, e divide todo mundo por 9.000. É 9.000? É, exatamente. Isso aqui é um número divisível por 3, aí a gente consegue dividir esse número por 3, que vai dar o quê? 1.300... porque 4 mais 1, 5, 5 mais 7, 12, né? No caso, se a gente dividir esse número por 3, dá 1.369, e esse por 3 dá 3.000. Aí vocês vão fazendo essas sucessivas simplificações para conseguir chegar a uma fração irredutível. Lembrando que frações irredutíveis são formadas por números primos que não têm divisores entre si, tá bom? Por exemplo, o número 3 quartos. 3 quartos. Eu consigo dividir por um número que tem um divisor entre si, entre 3 e o 4? Não. 3 e o 4 ali, 3 sobre 4, é um número que é irredutível, né? Pronto, lá no cronograma, tava basicamente para estudar isso aqui, que eu tinha uma certa dificuldade, mas na parte da divisão, mas eu já fiz um vídeo, se vocês quiserem conferir. Tá aí no painel do canal, né? Aí, o que eu fiz também? Eu estudei também regra de 3, juros simples e compostos, tá bom? A regra de 3 é simples. Simples, fácil e muito rápido. A gente tem que analisar não os números, não fixando um e depois variando os outros, né? A gente coloca os dados ali, né? Vou colocar a regra de 3, isso vale para a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, tá bom? Aí a gente coloca os números, coloca aquela tabelinha toda e blá blá blá. Aí o povo estava ensinando vários jeitos, mas o que a gente tem que analisar de fato, galera? É justamente a grandeza. Uma empresa tem 20 máquinas que produzem 1.000 peças em 3 horas. Se eu colocar 30 máquinas para produzir em 12 horas, quantas peças elas vão fazer? Aí, máquinas e peças. Quanto mais máquinas eu tenho mais peças. Quanto mais horas eu tenho mais peças, eu vou analisar as duas grandezas, né? Tipo, a grandeza que não tem a variável com a grandeza que tem. E é isso. Não vou fixar um número e depois fazer aquele marabalismo todo, homem. Então é doido. Tem professor que disse que fazer uma regrinha do X. Tem outros professores que dizem para colocar já uma setinha. Mas eu prefiro já analisar só a grandeza, entendeu? Aí, vamos lá. Tanto vale para a regra de 3 simples como a composta. Se você montar uma regra de 3 simples ali, né? Basta você só multiplicar os meios, no caso,
que é o numerador do primeiro, da primeira grandeza com o denominador da segunda grandeza, e depois pelos extremos, que é o numerador da segunda grandeza pelo denominador da primeira grandeza, tá bom? É melhor eu exemplificar isso no papel para você. Ó, galera, eu trouxe um exemplo para vocês, e também, quando eu fazia esse exemplo, eu tava refletindo que isso também de regra de 3 simples, dos meios pelos extremos, é utilizado em razão e proporção. E eu posso mostrar aqui para vocês. Então, tem esse exemplo aqui, ó. 3 quartos está para 5 sobre x. 3 está para 4, a gente se lê assim, ó. 3 está para 4, assim como, semelhante a, 5 está para x, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar esse meio, né, que no caso vai ser 3 quartos por 4 quintos. Aí, o que a gente vai obter? Vai obter que 3x é igual a 20. 20 dividido por 3 dá uma dízima periódica. Por quê? 20 dividido por 3 dá justamente... A gente pode simplesmente pensar que, no caso, que se é uma dízima periódica que deu 20 sobre 3 e a gente precisa obter o número 9, é só multiplicar por 3 em cima e embaixo, né, no numerador e no denominador, que vai dar 60 por 9. Mas, transformando para a dízima periódica, vai ficar assim, ó. 20 dividido por 3 vai ser justamente 6,66. Tá focando não essa bosta? Pronto. Aí 6,66 é a mesma cor que 6,6 tracinho em cima, certo? Aí vai ficar o quê? Embaixo eu coloco tudo que tem depois da vírgula, né? Que vai ser justamente esse 6, que vai se referir, esse 9 vai se referir à quantidade de vezes, a quantidade de algarismos que se repete, que no caso é um algarismo. Aí eu vou pegar o número inteiro, que vai ser 66, até a parte que repete, e tirar a parte que não repete, que vai ser 66 menos 6, que vai ser 60 por 9. Como eu falei, era só multiplicar esse 20 terços por 3. Bom? E é muito aplicado na regra de 3 simples, e também, como eu falei, na razão. O que é na razão e na proporção, tá? O que é uma razão? É justamente uma divisão, uma fração, tá bom? Que vai relacionar duas grandezas. Pode, por exemplo, isso aqui de 20 terços. Pode ser uma dízima periódica, tudo bem? Pode ser um número fracionário, tudo bem? Que é, claro, um número fracionário, um número que tem uma parte decimal, uma parte inteira, tudo bem. Mas isso aqui explica uma razão, que 20 sobre 3 é igual a x. Isso significa que 3 vezes x é igual a 20. Eu consigo obter essa razão. E onde que ela é utilizada, Aninha? Na escala. Né? E onde a escala é utilizada? Tanto na matemática quanto na geografia. A escala é muito importante para a gente entender aquele mapa, se ele carrega muitos detalhes ou não, tá bom? Uma escala que seja grande no sentido de, por exemplo, 1 para 100. É como se 1 centímetro, 100 centímetros da realidade representasse 1 centímetro do papel. É diferente de 1000 centímetros representar 1 centímetro no papel. Então, quanto maior o denominador da minha escala, que eu sei que é uma escala adimensional, não tem dimensão, porque é uma razão que eu consigo cortar as minhas grandezas, tá bom? Eu consigo entender que 1 para 100 e 1 para 1000, quem é que vai apresentar mais detalhes? 1 para 100, tá bom? Você consegue interpretar dessa forma, tipo, 100 centímetros da realidade representam 1 centímetro no papel, agora 1000 centímetros na realidade vai representar 1 centímetro no papel, ou seja, vai carregar menos detalhes, tá bom? E a gente pode utilizar a proporção, que é justamente uma igualdade de razões, para a gente, a partir de uma razão de semelhança, encontrar outras grandezas, tá bom? Por exemplo, eu tenho esses dois triângulos. Esse primeiro tem lados 2, 3 e x, e esse aqui tem 6, 9 e 15. Eu consigo, através da razão, obter uma fração de semelhanças desses dois triângulos. Então, pode ser utilizada também na geometria, tá bom? E como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente dizer que 2 está para 6,
assim como o 3 está para 9, assim como o x está para 15. Então, isso significa o quê? Que a razão de semelhança desse triângulo, ó, 2 está para 6, se a gente simplificar, é 1/3. Então, o triangulinho está para o triangulão numa razão de 1/3. Ou o triangulão está para o triangulinho numa razão 3, tá bom? Então, isso significa que os lados desse triangulão é 3 vezes maior que o lado desse triangulinho. Então, isso significa que este lado, que possui 15, 15 é 3 vezes maior do que x. Então, isso significa que 3x é igual a 15 e significa que x é igual a 5. Então, na razão, no estudo da razão, a gente consegue compreender a relação de duas figuras planas, uma relação de semelhança, tá bom? E também falando em geometria, tá? A gente terminou? Não terminou ainda matemática 1, porque ainda falta juros simples. Mas como eu entrei nessa pegada de razão e proporção, eu também quero entrar nos conceitos iniciais de geometria, que no caso vai ser o ponto, a reta e o plano, tá bom? O ponto é uma grandeza adimensional, ou seja, ele não possui dimensão, ele não possui largura, nem comprimento, nem largura, comprimento, nem profundidade, e ele é utilizado para uma medidas certas, ele é utilizado para obter muita precisão, por exemplo, nos mapas, nas coordenadas geográficas, tá bom? Obtidas através dos meridianos e paralelos, né? Os paralelos está em relação ao paralelo do Equador e meridiano está paralelo ao meridiano de Greenwich. E a gente consegue entender também que, rapaz, eu acho que é só isso, né? Acho que sim, aí a reta, ela é formada por uma dimensão só, pode representar ou o comprimento, ou seja, ela é unidimensional, pode representar ou a profundidade ou a largura, tá bom? Ela é formada a partir de, no mínimo, 2 pontos, ou infinitos pontos. Ela é formada a partir de 2 pontos. Quando a gente tem um gráfico, por exemplo, e contra duas coordenadas, a gente consegue obter a reta. Mas a reta é formada por infinitos pontos, tá bom? Inclusive, a reta, ela é simbolizada por uma letra minúscula, né? Um Rzinho, um Szinho, enquanto o ponto é uma letra maiúscula. Por exemplo, os vértices de um retângulo, por exemplo, tem a letra maiúscula A, B, C, D. E significa que ali são os pontos. As arestas são as retas que são formadas por infinitos pontos. Aí a gente vai para o plano, que é formado por infinitas retas e, consequentemente, por infinitos pontos. Ele é bidimensional, porque vai representar tanto a largura quanto o comprimento, tá bom? Por exemplo, e também vai representar a face de uma figura geométrica. E é assim que a gente consegue também linkar com o Euler. Por quê? Porque a gente consegue, a partir de dados da vértice, da aresta, obter o número de faces, tá bom? E também que o plano, ele é simbolizado por letras alfas, ou por letras gregas que sejam minúsculas. Alfa, beta, gama, teta e por aí vai, entendeu? E a gente pode linkar que o plano é essencial para o princípio de Cavalieri, que dois sólidos geométricos que têm a mesma área de base, que estão a uma mesma altura, são cortados à mesma altura por um plano que passe perpendicularmente sobre eles, eles têm os mesmos volumes, por causa de um plano que passa paralelo ao piso, ao seu piso, né? E a gente consegue linkar esse negócio de área, dessas coisas, também com a escala, porque a área na escala, ela vai ser justamente uma razão de proporcionalidade, só que elevada ao quadrado. Por quê? Porque a escala linear, eu só estou colocando uma dimensãozinha, o comprimento, aquela, no caso, a reta, né? O comprimento, a largura, a profundidade. Agora, quando a gente fala de área, eu tenho que elevar ao quadrado, porque vai ser 2 vezes uma dimensão. 2 vezes o produto de 2 dimensões. Se for volume, vai ser o produto de 3 dimensões, para eu calcular o volume, entendeu? Deixa eu pensar. E também a gente falou eu estudei um pouquinho sobre juros, né? Juros simples, juros compostos, taxa de lucro,
taxa de prejuízo. Aí eu vou falar tudo para vocês agora. Pronto, galera, agora eu vou falar para vocês tudo que eu aprendi sobre juros, né? Juros simples e juros compostos. Começando aqui, todo mundo sabe que juros simples é juros. Juros é o que eu vou ganhar em cima daquele dinheiro aplicado. E o que é o dinheiro aplicado? É o capital. Mas como é que o dinheiro valoriza? A partir de uma taxa aplicada em um certo mês. Por exemplo, eu tenho R$200, deposita ali no meu fundo de investimento, tá bom? E o fundo de investimento é, por exemplo, o quê? 2%. 2%. Aí, vezes o tempo que eu vou colocar lá. Vamos supor que seja 2% ao mês e que eu coloque em 2 meses. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 2% vezes 5 vai ficar 10%, que vai ficar 1 sobre 10. 1 sobre 10 vezes o capital aplicado, que vai ser 200, vai ser justamente 20. Então, os juros que eu vou obter no final vai ser R$20. E o meu montante final vai ser 20 mais o que eu apliquei, que vai ser 200, no caso, o meu capital, tá? Ó. O meu montante vai ser o capital, que é o dinheiro aplicado, no caso, 200, mais o que eu rendi, que vai ser R$20. Diferente de juros compostos. Juros compostos vai ser C mais vezes I mais T elevado a T. 1 mais I elevado a T. Por quê? Porque o montante aqui, eu já vou considerar o capital aplicado. Se você fazer uma distributivazinha aqui, ó, vai considerar o capital aplicado mais a minha taxa de juros, né? Que sempre vai se elevar ao quadrado, vai ser exponencial. Vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Tá vendo? Agora, esse juros simples aqui vai ter este comportamento aqui, ó. Vai ser linear. Tudo bem que a partir de um tempo eles rendem quase próximo, mas depois, ó, esse explode, esse não, tá bom? É como se aqui fosse a poupança e aqui é o CDI, né? Os fundos de investimento. Tá bom. Aí agora, o que a gente tem? A gente aprendeu também sobre lucro e prejuízo. Lucro é quando o meu preço de venda, minha receita, supera os meus custos. Então, vai ser lucro, vai ser receita menos custo maior que zero. Agora, quando é o contrário, quando o meu custo supera minhas receitas, aí eu vou ter um prejuízo. Prejuízo é quando o custo menos receita é maior que zero, tá bom? Aí, Anny, o que é essa receita? Vai ser justamente o quanto eu vendo. E o custo vai ser o quanto eu compro. Então, o meu lucro pode ser escrito como preço de venda menos preço de custo, tá bom? Aí, aqui duas coisinhas novas. Taxa de lucro sobre o preço de venda ou taxa de lucro sobre o preço ou sobre a receita, que é a taxa de lucro sobre o custo. O que seria isso? Como é uma taxa, é uma coisa fracionária, né? Então, o lucro vai estar em cima sobre, né? Se é taxa de lucro sobre a receita, então quer dizer que a receita vai estar embaixo e o lucro vai estar em cima. A mesma coisa aqui, só que mudando que aqui vai ser custo. Então, eu vou... esses dois valores servem para eu calcular o quanto de lucro, qual foi a minha taxa de lucro referente ao meu custo e ao meu preço de venda, tá bom? Aí aqui eu trouxe um exemplozinho para vocês, justamente para a gente calcular também como o item fica sem os juros, tá? Como é que eu posso calcular isso? Primeiro a gente vai calcular o item, vou dar os dados aqui para vocês. O capital aplicado foi de R$1.000, então o dinheiro que eu apliquei ali foi de R$1.000. A taxa utilizada foi de 20% e o tempo foi de 2 meses. Então, essa taxa também vai ser de 20% ao mês, tá? Tem que sempre se atentar. Pode ser 20% ao ano, aí tem que dividir por 12 para dar 20% ao mês, entendeu? Só um exemplo, mas... Aí vocês pausam aí e façam, tá bom? Aí eu vou dizer aqui a resposta. Aí a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. Como vai ficar, ó. Eita, meu Deus. Ó, vai ficar assim, montante, que no caso vai ser o valor que eu vou ter no final de toda essa aplicação, tá bom? O montante vai ser R$1.000 vezes 1, por que 1, Aninha? Porque vai representar o aumento. O aumento é sempre maior que 1, enquanto o desconto eu coloquei aqui, ó. O aumento ou valorização que vai ser diferente do desconto, que é 1 menos T. Então, o desconto sempre vai ser 1 menos T. Quando a gente quiser calcular desvalorização, a gente pode utilizar esse processo aqui, tá bom?
Aí, justamente, ó, o montante é igual a 1.000 mais 1 vezes 1 vezes 1 mais 0,2, que vai representar um aumento de 20%. Eu vou considerar o que eu já tenho mais 20% em cima disso, elevado ao tempo aplicado naquele fundo de investimento, que vai ser, no caso, 2, tá bom? Aí fica 1,2 elevado a 2 vezes 1.000. 1,2 elevado a 2 vai dar justamente 12 por 10. 12 por 10 ao quadrado é 144 por 100, ou seja, 1,44, só que vezes 1.000, que vai dar 1.440. Se a gente fizer a mesma coisa com juros simples, ou seja, colocando nessa fórmula aqui e depois somando com o valor aplicado, a gente consegue 1.400. Ah, Aninha, é muito próximo. Por que a gente utiliza juros compostos e não juros simples? É muito próximo. Tudo bem, porque no começozinho, ó, é sempre ali colado, mas depois o comportamento do gráfico aqui dos juros compostos, ele aumenta com o passar do tempo. Então, por isso que o povo, eles preferem primeiro investir nesses juros compostos, tá bom? Deixa eu ver se me faltou alguma coisa. Acredito que não tenha me faltado nenhuma coisa aqui para explicar aqui para vocês. Inclusive, me lembrei agora, inclusive, foi justamente a classificação dos triângulos, que é muito simples, galera. Os triângulos podem ser classificados quanto ao lado, todos os lados iguais, equilátero, equi de equivalente, látero de lado. Pode ser isósceles, que tem apenas dois lados iguais, inclusive esses dois lados têm dois ângulos ali na base iguais, tá bom? E inclusive que se a gente dividir ali no meio, dá no meio certinho, porque os dois têm lados iguais. Se a gente traçar uma altura ali referente à base, a gente consegue obter dois lados iguais de dois triângulos retângulos iguais. É melhor eu... Ó, por exemplo, esse triângulo aqui é isósceles porque tem esse lado e esse lado iguais, tá bom? Então, se esse lado aqui vale 10 e eu traçar uma altura relativa a essa base, eu consigo obter que aqui é 5 e aqui é 5, porque aqui é igual e aqui é igual, tá certo? E a gente consegue entender que esses ângulos aqui da base, referentes à base, no caso, vai ser iguais, tá? E a gente consegue obter também que vai ser um triângulo 30, 60 e 90, tá? E depois disso a gente consegue calcular a altura por causa do teorema de Tales, né? É teorema de Tales? Não, de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 36 menos 25 vai dar 9, então a altura aqui vai dar raiz de 9, que vai ser 3. Inclusive, a gente consegue classificar ainda os triângulos quanto aos ângulos, mas ainda falta um, que vai ser o escaleno, que tem todos os lados diferentes. Então, todos os lados diferentes, escaleno, todos os lados iguais, equilátero, dois lados iguais, isósceles, que é o intermediário. Aí, quando a gente fala sobre quanto aos ângulos, aí vai ser um triângulo formado apenas por ângulos agudos, que vai ser, por exemplo, menor que 90 graus. A gente diz que é um triângulo acutângulo. Quando é um triângulo formado por pelo menos um ângulo maior do que 90 graus, é um triângulo obtusângulo, né? Que é um triângulo obtuso formado por pelo menos um triângulo obtuso, tá bom? E quando a gente fala dos três lados, ou dele possuir três ângulos iguais, a gente consegue dizer que ali é um triângulo acutângulo equiângulo. Isso. Os três ângulos são iguais, aí seria um equiângulo, tá bom? Por exemplo, 60, 60, 60 é um triângulo equilátero, só que equiângulo também, porque os três lados ali, eles são iguais, tá? E também, gente, eu esqueci de falar que eu vou ainda me... Galera, foi mal, não existe triângulo equiângulo, me lembrei agora. É um triângulo retângulo que vai possuir pelo menos um ângulo reto, tá? Se a gente utiliza o acutângulo e o obtusângulo como referenciais em relação ao 90 graus, também vai existir um triângulo que vai ser igual a 90 graus, que vai ser justamente o retângulo, que vai possuir um triângulo de 90 graus, tá bom? Um ângulo de 90 graus. E a gente, galera, sim, quanto a esses ângulos, a gente consegue classificar eles também como consecutivos.
adjacentes e correspondentes. Como assim, Aninha? Como seria esses 3 ângulos? Olha, galera, a gente tem ângulos consecutivos e adjacentes. Os consecutivos já diz o nome. Eles um vem após o outro. Isso quer dizer o quê? Que eles possuem uma origem em comum. No caso, quando a gente vai sinalizar um ângulo, a gente pega da extremidade ao ponto de origem e onde termina. Por exemplo, aqui a gente tem o ângulo AOB, o ângulo BOC e o ângulo COD, tá bom? E esse Ozinho é com um chapeuzinho em cima para sinalizar que ali é o ponto de origem. Aí eles podem ser consecutivos, que possuem tanto um vértice em comum, quanto um vértice em comum, quanto um lado em comum. Por exemplo, o ângulo AOB é consecutivo de BOC, porque possui tanto a origem, que é O, quanto o lado, que é o B, entendeu? Agora, quando a gente fala do ângulo AOB e do ângulo COD, por mais que possua vértice em comum, mas não possui lados em comum. Então, isso significa que eles são consecutivos, tá? Ou eles são adjacentes, eles são vizinhos, tá bom? Eles possuem pelo menos a origem em comum, mas não possuem lados em comum, tá bom? E falando de consecutivo e adjacente, a gente lembra de segmentos. Os segmentos, eles podem ser colineares, adjacentes ou consecutivos, tá bom? Os consecutivos aqui, um vem após o outro. Por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, por exemplo, o segmento, peraí. A gente tem o segmento aqui, ó, A, B, BC, ou BD, DC e o CD, tá bom? E significa o quê? Que o segmento AB e o segmento BD, eles são colineares, porque pertencem à mesma reta, e são consecutivos, porque um começa e o outro termina. E significa que eles são o quê? Adjacentes, porque possuem essas duas características. Agora, quando a gente fala do segmento AB e do segmento CD, eles são consecutivos, um vem após o outro? Não, mas eles são colineares porque pertencem à mesma reta. Se eles são colineares e não são consecutivos, eles não são adjacentes, porque precisa ser consecutivo e colinear, tá bom? E a gente esqueceu de falar que existe ângulos de volta inteira, que é 360 graus, e ângulos rasos, que são de 180 graus, ou meia volta inteira. E porque são, acho que vocês também cansaram, e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá bom? Foi interessante para eu revisar, ajudar vocês também a aprender os assuntos que vocês querem também. Eu acho que deve ter ajudado de alguma forma. E se ajudou, se inscreva, dê like, compartilhe, comente. Vai ajudar muito eu a vai me ajudar muito eu, a vocês e tudo mais. Muito obrigada, um beijo e até mais.